Bem-vindos a mais um Shiur de Kuzar e vamos continuar aqui o nosso estudo. A gente está vendo agora a questão de Tfilah Beminyan, o fato da pessoa ter que rezar junto com um grupo, junto com a comunidade, pelo menos um minyan formado de 10 pessoas. No Shiur anterior, a gente viu um motivo prático, digamos assim, um motivo que tem toele, tem alguma utilidade para a pessoa em particular, pelo fato de que a Tfilah dele nem sempre é perfeita, como cada pessoa e pessoa não é perfeita, então você precisa dos outros para completarem, para melhorarem a sua situação. Agora, essa é uma visão importante, embora um pouquinho, digamos assim, egoísta. Eu estou com os outros para que eles completem a minha tefilá. Porém, Rabi Yehuda Levi traz para a gente outra questão, muito importante na questão ligada à tefilá beminyan. O fato da tefilá ser feita em grupo. Agora, não só a tefilá. A vida em geral da pessoa, a vida em geral do Yehudi, ele é conectado com o povo. Como tem que ser essa conexão? O klal e o prat, o grupo, o geral, e o indivíduo particular que vive dentro desse grupo, como tem que ser a relação entre os dois? Qual a importância de cada um? O quanto um precisa sacrificar pelo outro? Existem aqui algumas ideias formadas em várias e várias épocas da humanidade, formas diferentes de ver o quanto o particular ele precisa sacrificar pelo grupo em geral e quanto o grupo em geral precisa sacrificar pelo particular. Ideias extremas aparecem em vários lugares, certo? Tem aquelas pessoas que pensam somente neles e eles veem o grupo, o geral, como simplesmente uma forma de ter proveito, uma forma de ganhar coisas, mas o principal sou eu, o principal é o meu ser particular. Então, a gente comentou isso um pouquinho lá atrás. Tem a famosa filósofa americana, Ayn Rand, ela escreve muito, ela é basicamente a precursora do capitalismo, no qual a pessoa particular é importante e ele se utiliza dos outros para alcançar o que ele quer. Ela tem alguns livros, A Queda de Atlas e Kemayana Mitgaber, uma fonte, não sei como chama em português o livro. Mas, de qualquer jeito, ela fala muito de que a pessoa deve pensar nele mesmo, e os outros são simplesmente uma forma dele atingir os objetivos dele, certo? Outro livro famoso dela, meio que uma apostila, A Virtude do Egoísmo. Como o egoísmo é uma virtude em que a pessoa deve pensar nele mesmo, e se ele precisa de alguém para atingir alguma coisa, então ele ajuda o próximo também, mas só como meio de alcançar algo que vai trazer o prazer particular dele. Essa é uma forma de ver. Outra forma extrema de ver a gente encontra em Migdal Bavel, a Torre de Babel, certo? A famosa Migdal Bavel que aparece na Torá, logo depois do Mabul, depois do dilúvio, o povo judeu se junta, quem estava lá, os descendentes de Noé que viviam na terra, eles começam a se juntar e eles começam a criar uma torre, e essa torre vai ser o centro da existência, o centro da humanidade. Tem aqui algumas explicações da Torá, qual era a ideia, se a ideia era colocar lá em cima um tipo de avodazará, um tipo de idolatria, ou se a ideia era subir até o céu para guerrear com Deus, ou se a ideia era simplesmente um lugar onde eles iam estar centrados, um lugar, uma torre tão alta, tão grande, que de qualquer lugar do mundo você conseguiria ver ela e você sabe como chegar à cidade dos homens, a cidade onde os homens, o ser humano, a humanidade está concentrada. Essa torre era um ideal no qual todos viviam em torno dela. E quando as pessoas começaram a construir, aos poucos, o Midrash vai contando que a torre foi subindo. Então, quando você precisava construir um pedacinho lá em cima, era uma subida muito grande. Então, às vezes, as pessoas subiam carregando tijolos, carregando martelo, carregando o que fosse necessário para construir lá em cima. E conta um Hazal que se por acaso alguma pessoa caísse sem querer, lá de cima, caísse para a morte, ninguém chorava a perca daquele indivíduo em particular. Eles choravam porque aquela pessoa estava carregando alguns tijolos que eram necessários para construir a torre. Ou seja, se formou uma ideia de que o geral, de que o klal, a torre sendo construída, que é uma torre da humanidade, ela está muito acima de cada indivíduo em particular, e o prazer, a felicidade, a alegria do particular pode ser completamente ignorada, e ela não tem valor nesse mérito geral. No relacionamento entre o particular e o grupo ocupa 100%
da meta, 100% do objetivo é que o grupo se forme, e se um indivíduo em particular só perde por causa disso, não temos problema nenhum com isso. Essa ideia foi passada para frente, ela chega até no livro de Platão, certo? O famoso livro A República, no qual ele descreve como seria uma Mediná, como seria o Estado ideal, no qual o Estado é formado basicamente de vários e vários indivíduos, em que nenhum deles é alegre, nenhum deles tem felicidade, porque todos dão tudo o que eles têm em prol desse Estado. Esse seria o Estado perfeito, mas, de novo, esse Estado ignora completamente a necessidade particular de cada um. Como funciona essa relação entre indivíduo e klal dentro do judaísmo? Existe aqui uma certa harmonia, um meio termo. Por um lado, o indivíduo realmente ele tem que se sacrificar, certo? Embora, de forma geral, apareça na Torá que pikuach nefesh doche kol isurim shvatorá, alguém que está em perigo de vida, ele pode transgredir qualquer proibição da Torá, fora 3 específicas, não vamos entrar no caso, mas, de forma geral, a vida da pessoa vem antes de qualquer uma das mitzvot da Torá. A gente encontra mitzvot que ignoram a vida particular da pessoa, como, por exemplo, o exército. Sair para a guerra, guerrear como um dos soldados de Am Yisrael, mesmo que você está se colocando em perigo de vida, a pessoa pode acabar morrendo, mesmo assim essa mitzvah existe. Porém, isso não deixa de dar valor para cada indivíduo em particular. Nem sempre a pessoa é obrigada a sacrificar a vida dele pelo claro. Quando o tzibur, quando o grupo está em perigo, está em situação de risco, realmente cada um tem que se sacrificar, mas de forma geral, cada um ele tem o direito de ter as propriedades dele, de ter o dinheiro dele, de ter a vida dele, ele não precisa sacrificar tudo o que ele tem pelo grupo, certo? Assim também mesmo na mitzvah de tzedakah, a mitzvah de tzedakah, de ajudar os outros, ajudar os pobres, ela tem um limite. A Gemara fala, alevasvez, eu tenho michomesh. Alguém que quer dar tzedakah, quer ajudar os outros, ele não pode dar mais do que 20%. Ele tem que manter parte para ele mesmo. Ou seja, tem aqui um certo equilíbrio entre as necessidades do particular e as necessidades do tzibur, do grupo. Com a tefilá, fala o Haver, a coisa funciona da mesma forma. Se a pessoa rezasse sozinho, rezasse somente pensando nele mesmo, então a tefilá dele seria muito limitada, porque ele estaria voltado, focado nas necessidades particulares dele. Quando a pessoa reza com o tzibur, quando a pessoa reza com o minyan, além do fato de que as brachot, elas estão escritas no plural, as brachot da Amidah, elas estão todas no plural, refaeinu, atachonantano, todas as brachot são no plural, tem outro ponto aqui. Quando a pessoa se conecta com o claro, ela se conecta com o tzibur que está em torno dela, ela tem mais chance de ter da tefilá dele ser aceito. Porque o goral, o destino do tzibur é o destino do particular. O particular ele está entrelaçado com o tzibur que está em torno dele. Então, o Haver traz aqui um exemplo. Por exemplo, as chuvas. Pode ser que alguma pessoa em específica não é merecedor das chuvas. Pode ser que alguém que tem um campo, ele não foi das melhores pessoas, ele não se comportou direito, não cumpriu Torá e Mitzvot, não respeitou os outros, não cuidou de mais ninguém. Ele foi alguém extremamente egoísta e não merece que caia chuva no campo dele. Porém, quando ele está junto com um tzibur, quando ele está junto com um grupo de pessoas, a hora que cai chuva, a chuva não vai cair no mundo inteiro, fora no pedacinho de campo daquela pessoa particular. Isso não acontece. Então, pode ser que uma pessoa em particular, mesmo que ele não é merecedor que a tefilá dele seja aceita, na hora que ele se junta com o tzibur, ele está conectando o goral, o destino dele, com o destino do tzibur. Isso vai fazer com que, mesmo que particularmente ele não seja merecedor, o fato dele estar conectado com o klal faz com que a tefilá dele seja aceita. Ou seja, não é só no ponto de, olha, eu vou me aproveitar da força do tzibur para que a minha tefilá seja aceita, e sim, eu vou me ver como parte do tzibur. Então, se, por exemplo, o Hazar falam, se decretaram um ta'anit, decretaram um jejum para o tzibur, a pessoa é proibida de não participar. Então, na época que não tinha chuva, quando está muitos e muitos tempos sem chuva, começou o inverno aqui em Israel e passa Tishrei, Cheshvan, Kislev, Chachamim, os nossos sábios, o Beidin começa a decretar jejuns. A pessoa não pode lifrosh minat tzibur, ele não pode se separar do tzibur. Se a gente lê a linguagem no Rambam, parece que aquela pessoa que se separou do tzibur, que o tzibur está rezando, jejuando pelas chuvas, e ele está de boa, seguindo a vida dele,
Mesmo que ele cumpra a Torá e Mitzvot, ele não fez nada de errado, ele continua sendo um Yehudi, com Irat Shamayim, cumprindo a Torá e Mitzvot. Se ele se desconectou do Tzibur, ele não tem Olam Haba. Porque ele tem que fazer parte. Ele tem que fazer parte daquele Tzibur. Então, tem aqui, Yachasei Gomlim, os dois se completam. Por um lado, a pessoa precisa do Tzibur, ele precisa fazer parte de algo maior, ele precisa conectar o destino dele com um destino de algo mais relevante. Por outro lado, a pessoa em particular, ele tem direito a ter uma vida própria, sem sacrificar todas as alegrias, as felicidades dele em prol do Tzibur. Então, esse meio termo, essa harmonia, funciona tanto no dia a dia, tanto na vida do Yehudi conectado com a Israel, tanto na Tfilah. Na Tfilah feita Beminyan, ela representa isso de que a pessoa está conectada com as pessoas que estão em volta dele, que ele faz parte desse Tzibur. Por isso, falo, Haver, essa é uma das importâncias da Tfilah feita Betzibur. Em várias situações, em várias questões, a Torá colocou a obrigação da pessoa se conectar com o Klal, se conectar com a Israel. Então, por exemplo, o Haver traz aqui, tem dinim de Trumot e Maasrot, partes que são dadas para o Cohen, parte dada para o Levi, para os pobres, Korbanot, presentes para os Kohanim. Isso conecta a pessoa de forma prática com aqueles que estão em volta. Ou, por exemplo, Shabbatot e Moadim, Shmitot, Veyovlim, são Shabbat e Hagim, a pessoa precisa estar conectada com os outros no cumprimento do Shabbat, ele precisa ter o mesmo status, ele precisa viver da mesma forma que as pessoas que estão vivendo em volta. Ou na fala, as tfilot e as brachot são feitas junto com o tzibur. Midot tem mitzvot de ve'ahavta lerecha kamocha, lo tisnai tachicha bilvavecha, amar ao próximo, não odiar, ou seja, a Torá colocou várias e várias questões sociais justamente para conectar a pessoa com o tzibur, conectar a pessoa com a Israel que está em volta, para que ele faça parte desse tzibur. E isso daqui coloca a pessoa na forma ideal do ser humano, do indivíduo particular, do Yehudi, em que por um lado ele está conectado com o povo, por outro lado, ele não deixa de ter a vida particular dele. Por que falo Haver? Porque cada pessoa e pessoa é como se fosse um órgão desse grande corpo chamado Am Israel. Então, se imagina se a pessoa precisa fazer bdikot dam, a pessoa precisa tirar sangue, e ele estica a mão para tirar sangue, estica o braço lá, e o braço fala, olha, não quero saber, não quero que tire o meu sangue. Então, se tiver problema no sangue, é problema do coração, é problema do rim, é problema do fígado. Eu, braço, estou de boa, estou ótimo por aqui, não quero que tire o meu sangue. O corpo não funcionaria. Assim também o povo judeu. O povo judeu ele tem que estar conectado um com o outro. Então, cada um está disposto a sacrificar um pouquinho do que ele é em prol do clã. Então, essa daqui é uma das grandes questões também que fala o Haver com relação à Tfilah Betzibur. A Tfilah Betzibur vem colocar a pessoa no parâmetro correto dentro do Tzibur. Por um lado, a minha Tfilah é feita em particular, eu rezo, eu peço, dentro da minha Tfilah eu posso fazer meus pedidos particulares, seja no Shema Kolenu, seja no fim da Amidah, porém, de forma geral, 80%, digamos assim, da pessoa é conectada com o Tzibur. Eu tenho a minha vida particular, eu tenho a minha vida particular e eu tenho a minha conexão com a Israel. Essas duas coisas encontram dentro da pessoa e dentro da Torá e das mitzvot um equilíbrio. Nenhum extremo no qual, estilo Migdal Bavel, em que o particular não tem importância nenhuma e se a pessoa morre não faz diferença nenhuma, e nenhum outro extremo no qual o importante sou eu e o resto é resto. O resto só serve para completar, para me ajudar a atingir algum objetivo particular, algum prazer próprio, mas eu não preciso dos outros e não estou nem aí o que acontece com os outros. Não, um meio termo entre os dois, no qual eu tenho a minha vida particular, porém estou disposto a sacrificar parte da minha necessidade em prol do tzibur. Isso daqui é o que a Tfilah Beminyan vem representar. Esse é um das grandes importâncias da Tfilah Beminyan. Em breve a gente continua. Tchau, tchau.